Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa mentoria, hoje teremos a aula de número 5. Falaremos sobre os números inteiros. Antes de falarmos sobre esses números, pessoal, vamos relembrar o que eram os números naturais. Vimos que esse conjunto numérico era representado por um n, grafado, composto por esses números aqui, o zero, e todos os números fechadinhos positivos, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Pois nós vimos que esse conjunto era infinito, Então, esses números aqui são os números naturais. Vimos que eles surgiram com a necessidade de quê? De contar, não foi? Eles surgiram a partir dessa necessidade para contar. Sendo assim, pessoal, quem é que vai ser os números inteiros? Os números inteiros, nós vamos representar esse conjunto pela letra Z, um Z grafado também. Dessa forma, certo? E esse conjunto, ele é uma expansão dos números naturais. Os números inteiros, eles são uma expansão dos números naturais, ou seja, ele vai ter os números naturais e mais um acréscimo. É como se eu pegasse o conjunto dos números naturais e expandisse para um novo conjunto, o qual a gente vai chamar de números inteiros. Por isso, pessoal, os números inteiros, ele é esse conjunto que eu vou colocar aqui agora para vocês, olha. Ele é formado pelo zero, porque o zero é um número natural, e todo número natural positivo fechadinho, que é 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Só, pessoal, que agora nós vamos ter os números negativos fechadinhos também. Então, nós vamos ter aqui, olha, o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim sucessivamente. Então, o que é que há de novo aqui? Aqui nós vimos que eram os números naturais, não é isso? Que era composto pelo zero e todos os números fechadinhos positivos. Agora, o único acréscimo que nós tivemos foram os números fechadinhos, porém negativos. E aí, todo esse conjunto a gente vai chamar agora de números inteiros. E lembre-se que eu coloquei reticências tanto na direita como na esquerda, porque esse conjunto ele é infinito. Se eu continuar aqui, antes do menos 3, tem muitos outros números fechadinhos negativos, Por exemplo, menos 10, menos 1000, menos 50, E nos positivos também. Então, por isso que ele é também um conjunto infinito. Agora eu pergunto para vocês, como foi que esses números inteiros surgiram? Para quê? E a resposta, pessoal, vem exatamente dessa parte aqui, negativa. Olhe, os números naturais surgiram a partir do momento que as pessoas tiveram a necessidade de contar coisas. Já os números inteiros, pessoal, eles surgiram a partir do momento que uma pessoa passou a dever a outra. A partir do momento que eu devo a você, vem que operação em sua mente? Subtração, não é isso? Porque se eu tenho algo e devo a você, esse algo que eu tenho será subtraído. Por quê? Porque uma parte do que eu tenho eu vou ter que pagar a você. Então, os números inteiros surgiram a partir disso, a partir das dívidas. Sendo assim, pessoal, nós temos aí os nossos números inteiros. E se alguém perguntar para vocês quem são esses números inteiros, vocês vão dizer o quê? Olha, esses números inteiros é composto pelo número zero, os números fechadinhos positivos e os números fechadinhos negativos.
Agora eu quero falar para vocês algumas observações acerca desses números. A primeira, pessoal, é o seguinte: o número zero ele não é nem positivo e nem negativo. Veja que ele está aqui, olha, no centro. Eu costumo dizer que o zero é o divisor de águas. Ele não é nem positivo e não é nem negativo. Até porque ele está ali no meio. À direita dele nós temos os positivos e à esquerda nós temos os negativos. Uma outra observação que eu quero falar para vocês é sobre a representação desses números. Por exemplo, todo número positivo eu posso representar pelo sinal de mais. Por exemplo, mais 10. Esse número é positivo. Mas também eu posso escrever esse número apenas 10. Então, todas as vezes que você vê um número sem sinal, ou seja, sem um sinal visível, é porque ele está sempre positivo. Então, por isso que eu posso escrever tanto mais 10 ou 10. Os dois são positivos. Agora, o negativo, eu tenho que escrever menos 10. Até porque eu disse a vocês que se ele tiver sem sinal, ele vai estar sempre o quê? Positivo. A terceira observação, pessoal, é a representação desses números na reta. Nós temos aqui a reta numérica. Eu vou dizer que esse sentido dela aqui é o sentido positivo, ou seja, ela cresce nessa direção. À medida que você vai andando sobre ela nessa direção, os números têm que o quê? Aumentar, certo? Então, como é que fica aqui? Primeiro a gente marca o zero. E como eu falei, à direita dele você coloca o quê? Os números fechadinhos positivos. Então vem o número 1, o 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Eu posso colocar tanto 1 ou mais 1, 2 ou mais 2, entendeu? Aqui não tem problema se eu colocar com ou sem o sinal de mais. E à esquerda do zero, pessoal, aí eu venho colocando o menos 1, o menos 2, o menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Essa, pessoal, é a representação dos números inteiros na reta numérica. A reta ela serve para a gente representar números. Ela traz muitas informações para a gente acerca de representação, acerca de comparação de números, quem é maior, quem é menor, quem é igual, localização de números, principalmente de frações, de raízes, de números decimais, né? Que às vezes a gente fica em dúvida entre quanto e quanto está. E se vocês perceberem, esses números inteiros vai ser sempre a nossa base para essa localização, para essa representação de outros tipos de número também. Claro, a representação deles é importante, né? A localização. Mas se vocês perceberem, a gente sempre toma como base os números fechadinhos na nossa vida, né? Ah, 2,5. 2,5 é um número que está entre quanto e quanto? Ah, está entre 2 e 3. Então veja, 2 e 3 é um número inteiro. Então veja que a gente sempre toma como referência os números inteiros. Eu não digo muito os naturais, porque os naturais estão dentro dos inteiros. Então, sempre a gente toma como referência os inteiros, por quê? Porque os inteiros eles estão um pouquinho mais completo, porque tem os números negativos. Mas claro que os naturais são importantes, né? A gente também sempre referencia eles aí. Só que eu sempre costumo falar os números inteiros porque a partir do momento que a gente chega em um nível de estudo, a gente considera já, né, os números negativos também. Beleza, nós já sabemos representar. Pessoal, uma coisa que muita gente erra é comparação de números inteiros. Muita gente erra isso aqui. Então, eu peço que vocês prestem muita atenção nesse item 4 dessa observação. Eu vou colocar aqui abaixo, porque eu gostei dessa tela. É a comparação, ou seja, maior ou menor, beleza? Por exemplo, pessoal, se nós tivermos aqui os números 2 e 5,
Veja que são dois números positivos. São números inteiros positivos, né? Veja que eles são dois números naturais também, né? E nós já sabemos comparar números naturais. Então, quem é o maior aqui? O 5. Então, 2, né, é menor que 5. Muito fácil, né? São dois números positivos. E isso aí vocês já sabem das aulas anteriores lá de números naturais. Outro exemplo. Se a gente tiver agora menos 3 e 4. Agora nós temos um número positivo e um número negativo. Não é isso? Quem é maior, pessoal? O positivo ou o negativo? O positivo, né? O positivo é sempre maior que o negativo. Então, aqui nós temos que menos 3 é menor que 4. Muito fácil também, né? Então, relacionar dois positivos é simples. Relacionar um positivo com um negativo também é simples. Pessoal, e agora, se eu tivesse aqui menos 2 e menos 5? Peguei propositalmente os mesmos números que eu peguei aqui, porque eu quero que vocês percebam. Pessoal, e agora, quem é o maior? Menos 2 ou menos 5? Muita gente erra isso aqui. Todo mundo diz que o maior é o menos 5. Só pelo fato do 5 ser maior que 2, o 5 positivo, né? A gente sabe que no positivo, o 5 ele é maior que 2. Mas aqui no negativo, pessoal, não. O menos 2 ele é maior que o menos 5. Então, todas as vezes que vocês estiverem comparando números negativos, sempre pense o inverso de quando vocês estavam nos números positivos. Por exemplo, quem é maior? Menos 16 ou menos 17? Aí o que é que vocês fazem? É só vocês pensar. Quando vocês têm 16 positivo e 17 positivo, quem é maior? O 17, não é isso? Então aqui, olhe, é o inverso. Inverti o sinal. Ou seja, aqui quem é maior é o menos 16. Olhe para essa posição aqui na reta dos números negativos. Quando vocês escolhem dois números, por exemplo, menos 2 e 1 positivo, quem é maior? Pessoal, o número maior é sempre o número que está à direita, no sentido da reta. O sentido da reta diz para a gente quem é o maior. O sentido não está indo para lá, positivo, para a direita. Então, quando vocês escolhem dois números na reta, o maior é sempre o que está à direita, certo? Então, por exemplo, se vocês escolhem aqui o menos 4 e o menos 1, quem é o maior? O menos 1. Por quê? Porque o menos 1 está à direita do menos 4. Pessoal, a direita é sempre tomando como referência a gente. Nós estamos de frente para essa tela aqui agora. Então, quem que está à nossa direita é o menos 1, certo? O sentido da reta está de acordo com a nossa direita. Então, por isso que o menos 1 é maior. Outra coisa que eu quero destacar para vocês é o seguinte. Quando eu marco o zero aqui, pessoal, como eu falei para vocês, o zero ele é o divisor de águas. Então, veja que ele é menor que todo número positivo. Eu vou até colocar aqui, ó. Ele é menor que todo número positivo. E outra coisa é que ele é maior que todo número negativo. Por que, pessoal, essas duas observações? Pessoal, basta vocês seguirem aquela ideia que eu falei para vocês. Porque o zero ele é menor que todo número positivo, porque ele está à esquerda de todos eles. Veja que qualquer número positivo que você tome, né, ele está sempre à direita do zero. Sendo assim, eles são maiores que o zero. Beleza? Agora veja o seguinte, porque o zero ele é maior que todo número negativo, porque ele está à direita de todos eles. Como ele está à direita, né,
então ele é maior que todos. Perceba que aqui nós temos o zero, aqui são todos os números positivos, né? Fechadinhos, e aqui nós temos os números negativos fechadinhos. Então, o zero é o divisor de águas aí. Ele está no centro, beleza? Continuando com nossas observações, vamos agora para a observação 5. Pessoal, quando vocês têm aqui os números, por exemplo, menos 3 e 3, nós dizemos que esses números são simétricos ou opostos. É assim que a gente chama esses números. Assim também como menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 4 e 4, né? A gente chama eles de simétricos ou opostos. Por quê? Eu vou fazer aqui a representação na reta, para ficar melhor, né, o entendimento. Então, nós temos aqui o 0, 1, 2 e 3. E aqui nós temos o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Então, a gente chama o 3 e o menos 3 de simétricos ou opostos pelo simples fato, pessoal, deles estarem a uma mesma distância de quem? Do zero. Veja que aqui nós temos distância de 3 unidades e aqui também. Olhe, 1, 2, 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. Ou seja, tanto o 3 como o menos 3, eles estão a uma mesma distância do zero. Certo? Tomando como base ainda esse esqueminha, vamos falar da observação 6, que fala para a gente sobre um módulo de um número inteiro. Pessoal, a palavra módulo, ela significa a distância do número até o zero. E quando a gente fala em distância, a distância é sempre o quê? É sempre positiva. Sendo assim, o que é que eu posso afirmar sobre um módulo? Vai ser sempre positivo. Beleza? Aqui nesse contexto é assim. Então, quando eu perguntar para vocês, pessoal, qual é o módulo de menos 4? Então, é a mesma coisa que eu estivesse perguntando, pessoal, qual é a distância do menos 4 até o zero? Aí vocês vão lá e me diz. São 4 unidades, ou seja, 4 positivo. Pessoal, a gente sempre representa o módulo assim, ó. Módulo de menos 3, com barrinhas verticais. Módulo de 3. Lembre-se que módulo de 3 é a mesma coisa de módulo de mais 3. Eu posso escrever o 3 positivo tanto com sinal ou sem, né? Então, veja, olha, o módulo de menos 3 é a distância dele até o zero. E nós já vimos que a distância do menos 3 até o zero é 3 unidades, ou seja, 3 positivo. Assim como o módulo de 3. Então, veja que o módulo dos números opostos, né, dos números que são opostos, é sempre o mesmo. Ou seja, é sempre esse número, porém positivo. Beleza? E por que sempre ele positivo? Pelo fato da gente sempre estar olhando para a distância dele até o zero. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular aqui o módulo de menos 2, isso aqui ia dar quanto? 2, porque é a distância do menos 2 até o zero, que são 2 unidades. A mesma coisa se fosse um módulo de 2. Também seria 2, porque é a distância dele até o zero. Beleza? Então, o módulo de um número inteiro é essa a ideia. Agora, para fechar as nossas observações, vamos falar sobre os números pares e os números ímpares. Observação 7. Pares e ímpares. E nessa observação, pessoal, eu digo para vocês uma coisa. Só tem duas possibilidades. Ou o número inteiro ele é par, ou ele é ímpar. Não tem para onde correr, certo? Só tem essas duas possibilidades. Então, a gente vai conhecer o que? Os números pares, e o que não for par vai ser ímpar. Olha, nós vimos, quando estudamos lá os números naturais,
o que era uma divisão exata, não é isso? A divisão exata era aquela divisão que tinha resto zero, não é isso? Então, veja. Sendo assim, pessoal, um número inteiro, ele só é par se dividido por 2 dá resto zero. Beleza? Então, se vocês têm um número inteiro em mãos, vocês dividem ele por 2 e dá resto zero, deu uma divisão exata, então é porque esse número é par. Agora, pessoal, se isso não acontecer, nós temos aqui que o número vai ser ímpar. Beleza? É só essas duas noções aí que nós temos. Um número inteiro, ou ele é par, ou ele é ímpar. Pessoal, aqui a gente encerra as nossas observações acerca dos números inteiros. Eu não vou expor para vocês quem são os números pares e quem são os números ímpares ainda, porque eu quero falar ainda sobre as operações dos números inteiros. Então, quando eu falar sobre divisão de números inteiros, aí eu abro uma observação para vocês e informo quem são os pares e quem são os ímpares, até porque agora nós estamos no universo dos números negativos também, né? Além do zero e todos os números fechadinhos positivos, nós temos agora os números fechadinhos negativos também, certo? Na sequência, veremos as operações com números inteiros.